Irrita com Rita Lizauskas. Olá, aqui é a Rita Lizauskas, esse é o Irrita, semana do Dia das Mães. Claro, a gente tinha que falar sobre maternidade, mas hoje a proposta é deixar os chavões da data de lado, que são muitos, né? E discutir como a chegada de um filho pode impulsionar a vontade de uma mãe de mudar a sociedade onde vive. A jornalista Andréa Werner, mãe do Theo, um menino autista de 10 anos, se tornou uma das maiores ativistas do Brasil pelos direitos das crianças especiais. A autora do blog Lagarta Vira-Pupa, que começou para uma simples troca de experiências com outras mães com filhos autistas, ela agora está envolvida em uma batalha contra charlatões que vendem a cura do autismo, que não tem cura, né? É bom que a gente diga, que vendem essa cura pela internet. Tenho vários casos de criança que convulsionou, de criança que teve feridas no trato gastrointestinal. Estou com um caso de suspeita de morte de uma criança que teve septicemia porque perfurou o intestino. Comigo também a doutora em Ciências Sociais e professora da ISPM, Tatiana Amêndola Sanches, mãe da Alice. A Tatiana fala dos diferentes papéis desempenhados pelas mulheres mães nos últimos séculos e como todos os lugares ocupados por essas mulheres na sociedade são questionados. Acho que as mães precisam, sim, mostrar esses múltiplos papéis para a gente acostumar a olhar mães que saem para balada, mães que trabalham, sim. Também converso com a Anne Rame, que é codeputada por São Paulo pela bancada ativista e mãe do Joaquim, do Tomás e da Yolanda. A Anne é uma das criadoras do coletivo Política é a Mãe. Ela conta para mim como mães como ela ainda são tratadas quando decidem entrar para a política. Ser chamada de mãezinha, eu ia ser chamada só lá na sala de parto ou no consultório do médico da amamentação. O seu leite é fraco, mãezinha. E o efeito mãezinha, ele é perene na sociedade, ele vai acontecer para sempre. Então, agora, no lugar que eu estou, como uma articuladora política dos temas das maternidades e infâncias, o efeito mãezinha está lá para, a qualquer momento, me silenciar a partir de quem eu sou, que eu falo como mãe. Eu sou Andréa Werner, eu sou jornalista, sou escritora, sou ativista pelos direitos das pessoas com deficiências e pela neurodiversidade. Sou mãe de um rapazinho de 11 anos, que é o Theo, que é autista moderado não verbal. André, quando você criou um blog para trocar experiências, né, ajudar outras mães de crianças com autismo, você imaginava que viraria uma ativista pelos direitos das crianças com autismo e as crianças com necessidades especiais? Jamais. Na verdade, o objetivo foi começar a registrar a nossa história, dividir um pouco, mas o que eu reparei é que as pessoas queriam se sentir retratadas de alguma forma. E a gente não tinha blogs que falavam de autismo dessa forma naquela época. A gente tinha, às vezes, assim, como desfraldar uma criança autista, como ensinar a falar, como isso, como aquilo. Mas eu comecei falando da minha experiência de mãe mesmo. Olha, foi assim, foi muito difícil receber o diagnóstico, e é como se fosse um luto, e por aí vai. E as pessoas começaram a se identificar com aquilo. E aí eu comecei a receber muito e-mail, e aquilo começou a crescer muito. Foi bem assustador na época. E daí você acabou trocando experiências, ajudando muitos pais e mães. Mas qual foi o momento, se é que houve um momento que você reparou, que isso virou um ativismo? Nossa, foi em 2012, quando a gente teve a aprovação da lei dos direitos das pessoas autistas, que a Dilma, na época que era presidente, ela vetou uns artigos que ela considerou que eram discriminatórios, e um grupo de pais se articulou com uma deputada na época para derrubar os vetos da Dilma, longa história. Basicamente, o veto dela, ele era um parágrafo que falava que o gestor de escola, né, o gestor escolar que recusar a matrícula de criança autista, ele vai ser punido com multa, blá, 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 blá. E aí o que a Dilma vetou é o que vinha logo embaixo, que falava assim, exceto nos casos em que, devido às especificidades da criança, ficar comprovado que o ensino fora da rede regular é melhor para ela. Abria uma janela de possibilidades. E a Dilma viu isso, vetou justamente por isso. Ela falou, todo mundo vai usar isso como desculpa para recusar a matrícula do autista. E alguns pais, na época, viram isso como se estivesse sendo proibido escola especial. É uma briga grande isso aí, mas, enfim, se articularam com essa deputada para derrubar os vetos da Dilma. E aí eu me articulei com uma turma para não derrubar, para que ela não derrubasse os vetos da Dilma. Eu fiz uma campanha contra ela, acho que ela não gosta de mim até hoje, na verdade eu tenho certeza.
E funcionou, ela recebeu a gente no escritório dela, se comprometeu a não derrubar os vetos, não tentar mais derrubar os vetos. E foi aí que eu percebi como que o meu blog, que nem era grande como é hoje na época, já tinha um poder, né, de mobilização social para causas importantes. Acho que foi a primeira foto desse cenário que eu tive. Mas aí você não estava mais pensando só no seu filho, então, né? Não estava. Até porque o meu filho, ele estuda em classe regular, em classe especial há muito tempo, né? Ele estuda numa escola aqui em São Paulo que tem classe especial dentro da escola regular, que é o modelo que, para ele, eu percebi que ele se adequa melhor. Mas o meu entendimento é que a escolha deve ser da família e não do gestor escolar. Né? Porque ia ficar muito cômodo para ele poder simplesmente alegar que, olha, eu estou olhando aqui seu filho, pelas especificidades dele, eu acho que a minha escola não vai poder. E eles fazem isso até hoje, mesmo sem esse dispositivo legal. Então, você imagina se tivesse essa desculpa na lei. Então, foi pensando nos outros mesmo. E daí, quando você se viu, você estava engajada em diversas causas. Sim, e levando pedrada também, né? Porque quando a gente se posiciona, a gente leva pedrada. Foi quando eu comecei a perceber que tudo tinha o lado difícil também. Foi quando eu percebi o lado difícil do ativismo mesmo. Você acaba irritando algumas pessoas que não estão de acordo com o seu posicionamento ou com a sua visão daquela coisa naquele momento, né? E quando você engravidou, você imaginava que você ia se transformar nessa pessoa ativista que você é hoje? Ou você só pensava, sei lá, vou fazer meu enxoval, vou ter meu parto e minha vida vai seguir? Nossa, mas nunca na vida. Eu era tão, assim, mãezinha chavão, sabe? Que o sonho era ser mãe e via aquela maternidade cor-de-rosa, assim, até cheio de estereótipo de gênero, né? Eu brinco. Porque eu jurava que eu ia ser mãe de menina. Então, eu só me via, assim, levando a menina no balé, com aquelas roupinhas e tutu, bolsinha, o sapatinho. E era isso que eu visualizava, assim. Foi o primeiro choque, foi quando eu descobri que eu estava grávida de menino, né? Eu já fiquei... E eu acho engraçado, eu falo isso até nas minhas palestras, né? Eu fiquei uns 4 dias em estado de choque quando eu descobri que eu estava grávida de menino. E eu pensava assim, nossa, meu Deus, o que esse menino vai vestir? Porque é menina, né? Tem tanta coisa bacana para vestir. E eu penso assim, olha como funcionava a minha cabeça na época. Eu achava que realmente uma coisa super importante era o sexo da criança. Né? Então, como que o universo joga as coisas... E a gente vai aprendendo que, na verdade, a gente não tem controle de nada. E 2, as coisas que a gente acha que são importantes, na verdade, são as menos importantes. E quem foi que te ajudou nesse processo de abrir a cabeça? Foram outras mães, outras mulheres? Foram outras mães, sem dúvida. Comecei a seguir umas pessoas. Na época, Twitter ainda não era assim como é hoje, mas eu comecei a seguir umas pessoas no Twitter. Eu lembro que eu achei umas feministas bacanas, comecei a seguir. Já tinha umas pessoas que falavam de neurodiversidade um pouco naquela época. E quando você tem um filho com deficiência, você automaticamente perde privilégios, né? Isso é muito interessante, porque eu nunca tinha sofrido preconceito na vida. Sou branca, de classe média, né? Fiz curso superior, eu nunca sofri preconceito. E aí, no primeiro momento em que eu fui num parquinho com meu filho, e ele estava fazendo os barulhinhos dele, eu já sabia que ele era autista, e aí eu vi uma mãe puxar o filho assim, fica aqui mais pertinho da mamãe, assim. Como se ele fosse um perigo. Aquilo foi uma facada no meu peito. E aí é que eu comecei a entender, e essa ligação na minha cabeça se fez muito rápido, de como que essas opressões são todas muito parecidas, né? Então, a pessoa que sofre preconceito por ser negra, a pessoa que sofre preconceito por ser homossexual, e todo o conjunto da obra. Eu brinco que a gente está todos no mesmo barco, e isso, para mim, foi uma coisa que caiu a ficha instantaneamente no momento em que eu comecei a sofrer preconceito com meu filho. E aí, daí veio mais um monte de coisa junta, né? Agora, a maternidade, antes da gente ser mãe, né? Porque eu também sou mãe, é muitas vezes vista de forma romantizada, né? E a mulher vista como super-heroína, aquela que tem que dar conta de tudo. Agora, mas tem uma idealização ainda sobre a mãe de uma criança especial, né? Como é que se espera que seja essa mãe de uma criança que tem alguma necessidade especial, como no caso do seu filho, do Theo? É muito pior, né? Eu fiz uma palestra recentemente sobre a questão da depressão e da saúde mental das mulheres mães de pessoas com deficiência. E eu procurei alguns dados científicos mesmo para ter em mãos, porque tem coisas que a gente sabe intuitivamente, né? Por exemplo, que depressão no meio das mulheres que são mães de pessoas com deficiência é maior do que no meio das mulheres que são mães de pessoas típicas. Mas eu achei dados que confirmavam isso. E eu achei um dado interessante de uma universidade na Espanha falando que mulheres, em geral, elas tendem a esconder os sintomas de depressão pós-parto. Porque e isso foi na Espanha, nem é a América Latina, né, que a cultura é bem diferente, mas tem tanto aquela coisa cultural de que a maternidade ela tem que ser o melhor momento da sua vida. A mulher só se realiza quando ela é mãe. Então, você teve um filho, você tem que estar feliz.
E as mulheres têm isso dentro da cabeça delas. Então, elas pensam, se eu falar para alguém que eu estou deprimida, que eu estou pensando em morte, eu vou ser vista como uma péssima mãe. Que vai ouvir assim, nossa, mas você tem um filho tão lindo, por que você não está feliz, né? Então, a maioria, inclusive, esconde os sintomas de depressão pós-parto. E isso é grave demais, porque aí esconde, não trata, e a gente tem, né, coisas ruins acontecendo. Com as mães de pessoas com deficiência, ainda tem uma coisa que é o abandono paterno, né, que é muito grande. A gente não tem dados para autismo, mas para síndromes raras, tem um dado do Instituto Baresi, acho que de 2016, que 78% dos homens se mandam. Quase 8 em cada 10, Sim, né? É se muita mandam coisa. Até a criança fazer 5 anos, quando tem diagnóstico de uma síndrome rara. Essas mulheres ficam sozinhas, o Estado também não ajuda, a sociedade vira as costas, porque tem essa cultura de que o filho é problema da mãe, da família, mas quando a gente fala família, a gente está falando da mãe, né? E aí, como prêmio de consolação, o que é que ela ganha? Esse título de mãe especial. Ai, você é tão especial, Deus te escolheu, Deus te fortalece, que bacana, eu não daria conta. A gente escuta isso de outras mulheres, inclusive. Nossa, não sei como você dá conta, eu não daria. Eu fico pensando, como? Você largaria a criança na rua, né? Óbvio que não. Então, você ganha esse prêmio de consolação. E aí, para essa mãe especial que foi escolhida por Deus, essa, então, é que não pode ter depressão nunca, porque se Deus escolheu, Deus está capacitando, então ela é forte, ela vai aguentar o marido que virou as costas, o Estado que virou as costas, e ela vai se virar, e ela é super forte, então tem essa cobrança de que você tem que ser forte, você tem que ser uma santa, porque é como a gente é vista muitas vezes, e até a Ana Nogueira, que escreveu um livro muito bacana, chama Cartas de Beirute. Ela fez um trocadilho com um poema, não sei se você já viu aquele Bem-vindo à Holanda. Não. Que é sobre... É um trocadilho que eles fazem, de que quando você tem uma criança com deficiência, você acha que vai chegar na Itália, mas você desembarca na Holanda. Mas que a Holanda também é linda, tem florzinha, isso. E ela escreveu esse livro, ela chamou de Cartas de Beirute, porque ela falou que a maternidade atípica está bem mais para Beirute do que para a Holanda, mas enfim. Uhum. E ela fala isso, que das mães de pessoas com deficiências, espera-se que sejam santas e que façam milagres. Então, tudo é ônus seu ou bônus seu. Então, se o seu filho progride muito, aí você usa isso a seu favor e fala, nossa, fui eu que me dediquei. E eu vejo isso muito no nosso meio, essa competição de eu abandonei minha vida, eu nunca mais namorei, eu nunca mais saí, né? Mas meu filho não é mais autista severo, agora ele é autista leve. E tem o outro lado também. Aquelas que o filho não sai do autismo severo ou não progride, porque isso é quase como se fosse um progresso para a criança, uma meta, né? Chegar a ser autista leve. Se ele não progride dentro desse espectro do autismo, a mãe é vista como alguém que falhou. É alguém que não se dedicou o suficiente. Então, a gente vê isso, até chama de fogo amigo, dentro dos grupos de mães. É assim, você é que não abdicou o suficiente, não abriu mão o suficiente da sua vida para cuidar do seu filho, e por isso que ele continua no autismo severo. Indiretamente, eu leio isso todos os dias. Então, toda aquela pressão que já é colocada sobre a mãe, quando é a mãe de uma criança autista, por exemplo, é muito pior. Mas é muito, muito, muito pior, sem dúvidas. Eu acompanho o teu blog e eu vejo muitas vezes, quando você encampa uma pauta, ou seja pela educação, ou seja por questões de atendimento de criança com autismo, muitas vezes eu vejo comentários e questionamentos no seu blog que, eu sinto tanta saudade quando você só falava de autismo, né? Você não devia se posicionar em assuntos políticos, tal, não sei o quê. Como é que você vê? E é fogo amigo, né? Como você disse, Super. que a maioria das pessoas que acompanham o teu blog, as tuas páginas nas redes sociais, é porque, de repente, tem um filho ou tem um parente com autismo, né? Como é que você recebe essas críticas de que você devia, abre aspas, só falar de autismo, fecha aspas? Eu acho que isso é machismo estrutural. Assim, é difícil a gente não falar algumas palavras que são meio chavão, mas é isso. Porque, e isso não é só no nosso caso, né? Mas qualquer mãe que tente fazer qualquer coisa que é meio fora do campo mãe, as pessoas vão tentar levar ela de volta para o devido lugar, né? Então, seu lugar é na cozinha. Ou não tanto na cozinha, mas é em casa cuidando do seu filho. Isso acontece com todas as mães. E como em cima de mãe de criança com deficiência essa cobrança é maior, então essa devolução também vai ser maior. Mas o que as pessoas não entendem é que ser mãe de uma pessoa com deficiência já é praticamente um ato político, porque a gente está brigando contra Deus e o mundo. Né? Não tem, graças a Deus, meu filho tem um plano de saúde, a gente tem uma condição boa, pode proporcionar certas coisas para ele, mas a condição da maioria absoluta da população de pessoas com deficiência não tem nada, vive de migalhas. Então, como que você vai lutar por uma melhoria sem você falar em política? Como que vai? Ou você se conforma como está e olha, é assim mesmo, Deus quis assim, e tem muitas pessoas que vão por esse lado, né? Ou você vai lutar
para que essas coisas melhorem. E não tem outra forma, né? É assim que o nosso sistema funciona, só através da política que a gente consegue mudar as coisas. E também como se a política fosse algo menor, né? Como se não fosse importante ou tem coisa esse ranço também, né? Esse Tem. preconceito, até por motivos que a gente sabe. As pessoas têm muito preconceito com relação à política. E é uma coisa que a gente tem que ir desconstruindo mesmo, né? Mostrando que tem o lado bom. E eu tenho feito isso através de umas parcerias, até com a Sâmia, que eu estou muito próxima dela. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. E ela tá super aberta para as pautas da deficiência e tudo. E aí, toda vez que eu consigo qualquer coisinha que seja, eu já mostro para as pessoas, inclusive, para ver, olha que bacana. Justamente porque eu me aproximei da política, que a gente está conseguindo isso agora, que saiu esse ofício para a Anvisa sobre aquele assunto que a gente vai falar do MMS. Se eu tivesse em casa somente cuidando do meu filho, eu poderia tranquilamente fazer isso, e eu acho que se bobear eu seria até mais feliz, porque, né, não ia ter fogo amigo, não ia ter um monte de coisa, mas minha consciência não me permite. Né, eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo o que eu sei que acontece por aí. Então, falando da Sâmia, né, já que você falou sobre o MMS, recentemente você comprou uma briga muito grande com eu acho que é indústria, né? Eu posso falar que é uma indústria que vende cura para algo que não tem cura, que é o autismo. Né? Não existe esse plural, mas além do autismo é mais um monte de coisa. Outras coisas, né? Porque é essa coisa do MMS que você falou. Eu queria que você explicasse como é que foi que isso começou e contextualizar o que é esse MMS para quem está ouvindo a gente. Tá, faz uns anos que umas ativistas do mundo do autismo começaram a levantar essa bandeira lá para 2013, 2012, por aí. Porque é uma história muito louca. Eu vou tentar resumir, mas é porque é muito louco mesmo. Tem um cara americano chamado Jim Humble que ele diz que ele veio de Andrômeda, que ele é um deus que tem bilhões de anos, e que ele descobriu que um negócio chamado dióxido de cloro, que é um alvejante potentíssimo, que é usado na indústria para descolorir a polpa da madeira para fazer papel. Ou seja, algo muito forte. Muito, absurdamente. Ele descobriu que diluindo isso e dando para os amigos dele que pegaram malária na Amazônia, que curou a malária deles. E aí, depois disso, ele descobriu que curava várias outras coisas além da malária. E aí, com isso, vieram lendas urbanas de que ele ajudou a Cruz Vermelha na África a curar não sei quantas pessoas de malária, coisa que a Cruz Vermelha, obviamente, nega. E aí, depois disso, em cima desse sucesso dele, que, aliás, ele teve até que mudar dos Estados Unidos, ele não pode pisar lá que ele é preso, veio uma cidadã chamada Carrie Rivera e um cara chamado Andreas Kalker, escreveram livros falando de como que o MMS podia ser usado para curar autismo. Esse alvejante aí. Sim, isso aí. E aí ela ensina um protocolo que tem vários passos, desde dieta, que você tira um monte de coisa da criança, até desparasitação, nem sei se é esse o nome certo que fala, mas... E ela ensina a não só dar esse produto diluído para a criança beber, como fazer enema, porque a criança autista ela tem dificuldade já alimentar. Assim, o troço tem um cheiro forte de cloro mesmo, de cândida, um gosto forte. Então, o jeito que eles arrumaram de administrar aquilo para a criança foi enfiar no fiofó via enema. E aí a criança começa a expelir muco, sangue. Pelo ânus. Né? Sim, porque o intestino inflama, aquilo é muito abrasivo, né? E aí eles falam que aquilo são vermes que a ciência oculta e que são os reais causadores do autismo. Então, quando você entra em páginas, blogs e grupos desses pais, tá cheio de foto de revestimento intestinal de criança, eles falando que são vermes que está expelindo por causa do MMS. Então, é uma coisa que virou um culto mesmo, porque evidência não tem. E o problema disso é que... Por que eu acho que a gente está com um problema grande de MMS? E por que eu voltei para a campanha do MMS? Né? Uns anos atrás eu falei disso tudo, mas o assunto ficou meio morno. Só que desde o início desse ano eu comecei a receber muita mensagem de pai e mãe. Andréia, você já ouviu falar desse MMS? O Theo usa, é bom. Assim, quando você recebe uma vez por mês, você fala, ok. Eu comecei a receber toda semana. Falei, ou seja, tinha um movimento ali renascendo. Tem um mercado crescendo, né? Eu comecei a ficar preocupada. E aí um amigo meu passou na Livraria Cultura e achou o livro da Carrie Rivera à venda na Livraria Cultura. O título do livro é Curando os Sintomas Conhecidos como Autismo. Aí, na hora, eu falei, não, tá errado. E esse livro, ele é vendido em outras partes do mundo? Sim, é vendido. Mas também tem o mercado do PDF, né? Vai de WhatsApp, o PDF para todo mundo também. E foi quando eu comecei a campanha no Twitter para que as livrarias, que eram várias, tirassem esse livro da Carrie Rivera do catálogo. Eu vi no seu Twitter, você marcava ali @ Livraria Cultura, Livraria Saraiva e informava. Umas foram mais proativas, outras demoraram mais, outras na hora que a gente vê o troço já voltou, é um problema. A própria editora que lançou esses livros no Brasil defende o livro por motivos que só eles sabem dizer. E aí
dando Google para descobrir onde que estava vendendo esse livro, eu descobri que o próprio MMS tinha centenas de anúncios no Mercado Livre. Então, vendia-se o livro, Sim. propagando essa cura, que não existe, e também o produto, o MMS, que é esse alvejante. Sim, com instruções de uso e tudo. O Mercado Livre era o maior problema, porque eram centenas de anúncios, mas no Facebook mesmo tem páginas que eles ensinam a administrar em crianças. É tão louco isso, Rita. Tem caras, homens, que se você olha no Facebook deles, eles vendem isso, eles se intitulam como ministros da igreja Gênesis 2, que é a igreja desse Jim Humble. Esse cara fundou um culto. O do Andrômeda lá, sim. né? Então, eles são ministros da igreja da saúde, da cura, do Jim Humble, e eles não só vendem isso para as pessoas, como eles também falam como que deve usar. São vários absurdos juntos. Primeiro que isso não é usável, né? Isso não é para a saúde, isso é para desinfetar piscina e descolorir polpa de madeira. Segundo que essas pessoas não são da área médica, né? E aí, para piorar, a gente tem médicos receitando isso. Então, eu recebi várias denúncias, inclusive... E daí, qual foi o caminho que você fez nesse seu ativismo? Eu vi você marcando as livrarias. A maioria das livrarias tirou o livro de circulação? Sim, tirou. O Mercado Livre, através do ofício que eu falei com a Sâmia Bonfim, ela foi super aberta, ela mandou um ofício para a Anvisa, dando uma chamada na Anvisa, e a Anvisa notificou o Mercado Livre para que tirasse os anúncios. Então, o Mercado Livre tirou a maioria, mas ainda tem, e eles são criativos, né? Então, eles mudam o nome do negócio, botam lá de novo. Então, o Mercado Livre vai ter que desenvolver um sistema mais efetivo para barrar esses anúncios. Eu tenho certeza que eles têm isso para drogas e armas. Não vai ser tão difícil. E aí você me fala, mas por que não denuncia no CRM, no CREMESP? Porque essas mães não querem aparecer. Porque eu tenho vários casos de criança que convulsionou, de criança que teve feridas no trato gastrointestinal. Estou com um caso de suspeita de morte de uma criança que teve septicemia porque perfurou o intestino. Só que, assim, essas mães não querem aparecer. Elas têm medo de serem responsabilizadas também? Primeiro que elas vão mostrar que elas foram enganadas, né? Você já fez um papel de trouxa. Segundo, você botou a vida do seu filho em risco. Terceiro, que aí, conselho tutelar, elas podem ser processadas, tudo. Então, elas não querem aparecer. Tem uma especificamente que o filho convulsionou, que ela falou, a médica sabe que meu filho não está na escola, entendeu? Então, ela pode... só de raiva, denunciar a gente para o conselho tutelar. Então, é um problema, porque você fica na internet cheia de testemunho de cura, como se aquilo fosse evidência científica, vídeo de antes e depois, mãe falando que curou o filho do autismo. Mas quem deu problema, quem o filho teve uma perfuração intestinal, quem o filho passou muito mal, teve que ir para o hospital, não aparece. Aí eles usam isso para falar, tá vendo? Não dá problema. Cadê essas pessoas que deu problema? Elas não aparecem. E tem pais que estão fazendo isso mesmo sabendo de potenciais danos. Né? Então, a gente tem uma cultura muito feia no Brasil, que é esse negócio de o filho é meu e eu crio do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não, amigo, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode, inclusive, perder a guarda. Não é assim que funciona. O filho não é seu para você fazer experiências científicas com ele. Né? Então, é isso que as pessoas têm que entender e parar de usar esse argumento de o filho é meu e eu faço o tratamento que eu quiser. Não é assim. A criança, ela é um cidadão e ela tem direitos, né? Também. Como é que a Andréia de 11 anos atrás e a Andréia de hoje, né? Porque o Theo foi esse divisor de águas na tua vida, né? Nossa, é tão difícil isso, porque minha vida era completamente outra, né? Eu trabalhava em empresa grande, assim, área de marketing. Tinha vida, assim, de grandes corporações, né? Aquela coisa de trabalhar o dia inteiro fora, era um outro ritmo, era uma outra vida, eram outras prioridades. Eu falo, não é que eu era uma pessoa ruim, eu não era uma pessoa ruim, mas, assim, eu tinha uma outra visão de vida, né? E que muda completamente quando vem uma criança, assim. E não é que... Eu também não quero que vocês se alimentem do mito de que toda mãe de criança com deficiência é uma pessoa maravilhosa, incrível, que vai mudar o mundo. Não, tem gente que se agarra na amargura e fica naquilo ali e nunca mais vai largar. Do filho que ela achou que ia ter, que ela idealizou e que a vida passou a perna nela, então ela vai ser infeliz pro resto da vida. Tem gente que é assim. Mas eu fui para um lado, eu brinco que acho que eu não sei, recebi muito não na vida. Lá em casa era 4 filhos, ninguém foi para Disney, para nada dessas coisas, não tinha dinheiro. Então, eu acho que eu aprendi a lidar com a frustração desde muito cedo. E foi isso. Quando aconteceu, foi difícil. Foi muito difícil. Mas eu não demorei muito a perceber que, cara, é isso aí? Vai mudar? Não, é isso. Então, assim, essa vai ser a minha vida. É a única vida que eu vou ter. Então, o que eu posso fazer de bacana com essa vida para que todos nós possamos ser felizes dentro dessa situação? Olá, eu sou Tatiana Mendola Sanches, sou doutora em Ciências Sociais e professora da ESPM. Sou mãe também da Alice, tenho 42 anos e pesquiso muito questões ligadas a feminismo e a consumo.
Tati, a maternidade pode ser um lugar transformador para as mulheres? Eu acho que pode e deve. A maternidade é um lugar transformador, ao meu ver, por 2 motivos principais. Primeiro, porque ela cria um espaço de compartilhamento de um feminismo, de um certo papel da mulher, de uma vontade de mudar o mundo para que depois o seu filho cresça num mundo legal, seu filho ou sua filha cresçam num mundo legal. Então, eu acho que a maternidade ela é transformadora nesse primeiro sentido, que é o sentido dessa união de mulheres que compartilham esse desejo de ter um espaço, um mundo em que os seus filhos possam crescer de uma maneira mais ética, num mundo onde as questões de gênero sejam mais bem tratadas, não sejam tão cruéis como são hoje, no mundo onde as pessoas consigam vislumbrar outras possibilidades políticas, inclusive, né? Então, acho que a maternidade ela tem essa coisa transformadora, nessa primeira instância que é fora do corpo, né? Tudo é corpo, mas é mais fora do corpo. E acho que, numa segunda instância, essa questão da mulher se transformar e se conhecer enquanto corpo. A maternidade, eu acho que faz muito isso, né? Da mulher passar a olhar para o seu corpo de uma outra forma, de uma forma a estranhar aquilo que talvez pudesse já ser tido por ela como natural. Então, a partir do momento que ela é mãe, ela passa a olhar o corpo de uma forma até que tem sido muito falada recentemente por conta daquele sucesso, Mulheres que Correm com Lobos, de uma forma mais selvagem. Mas selvagem no lado, não selvagem com aquele preconceito do bom ou mal selvagem, simplesmente selvagem. Assim, olhar para o seu próprio corpo como alguma coisa que tem uma natureza forte, potente. Agora, Tati, não sei se eu estou errada. Se eu estiver errada, me corrija. Nem sempre a maternidade foi esse espaço, né? Antigamente, assim, nos séculos passados, a maternidade estava ali no centro da identidade feminina. Havia aquele ideal de boa mãe, né? Delineado pela religião, pelo Estado, que é o oposto dessa maternidade que a gente está falando agora, né? A boa mãe é aquela que ficava em casa, aquela que abdicava das coisas, aquela que só cuidava dos filhos. E agora a gente está vendo uma mulher que não aceita mais esse papel de única cuidadora dos filhos, né? A gente está vendo essas mulheres que vão para a sociedade buscar o papel do Estado na criação dessa criança e também no parceiro, né? De, olha, vem cá, não sou a única que tem que cuidar dessa criança. Quando é que você acha que virou essa chavinha, né? Desse papel da mãe que abdicava de tudo para essa mãe que quer ser mãe, mas também quer muitas outras coisas e, para isso, busca essa rede de apoio para que ela possa ser múltipla? Olha, se foi uma chavinha que virou, então ela virou várias vezes, porque é um processo muito longo. Eu acho que a gente pode começar a falar de um início de uma modernidade, onde a gente tem uma ideia de indivíduo. Então, com o início da modernidade, lá atrás, né, há 3 séculos mais atrás, a gente tem essa transformação do que é ser indivíduo. E de uma certa depois, a gente vai mais para frente, aí a gente tem a coisa do existencialismo, da liberdade, e aí entra na questão do feminismo. Então, eu não sei, eu não diria que é uma virada rápida, radical, mas uma virada que vem sendo assim cumulativa. Então, a gente tem primeiro a história do homem no centro, e aí a mulher também, mas muito mais devagar. E aí depois a gente tem essa coisa da liberdade, do existencialismo. E aí vem as ondas do feminismo, que são distintas, mas acho que a gente pode começar a falar especificamente na questão da nova forma de maternal, das novas formas de maternidade, mais recentemente agora, com essa nova geração. Mas não significa que a chavinha não tinha sido virada antes. É que são outras uma virada mudanças. Lenta, né? Essa chavinha está sendo empurrada lentamente. Sim, as gerações que nasceram no começo do século passado, elas não tinham ainda esse desejo de ter um papel para fora da casa, né? E aí uma geração, assim, que é a geração baby boomer, que são as mulheres que nasceram de 46 em diante,
Aí elas já começam a ter essa vontade, essas mulheres, de trabalhar e ser mãe, mas elas entram nessa crise, né? Sentem culpa e tem toda uma questão assim muito machista. Essa geração que começa a ser mãe na década de 70, 80, né? Que é uma geração que está muito presente e muito ativa nas redes sociais agora, aí é uma geração que está clamando por um tipo de feminismo que não aceita só uma ajuda dos companheiros, né, ou das companheiras, enfim, mas que pede por compartilhamento de tarefas, não quer ser só ajudada, mas quer compartilhar as tarefas de casa e quer também compartilhar o papel de provedora. Então, ela quer, sim, cuidar da casa, quer cuidar dos filhos, ela dá valor a isso, mas ela também quer cuidar do que vem de fora, quer ser provedora. Então, essa mãe, ela começa a acumular vários papéis. O papel de mãe, o papel de profissional, o papel de mulher, o papel de amiga, e tudo isso junto, e ela quer dar conta de tudo isso, e ela quer não sentir culpa de fazer as coisas que ela faz fora de casa. Diferente das mães de uma geração anterior, que até lutavam, né, para ter esse papel, tanto de mãe quanto fora de casa, quanto de provedora, enfim, de trabalhadora, mas elas tinham muita culpa, ou botavam, acho que tinha uma coisa de botar culpa nos filhos, ou de pedir demais para a escola, aquela geração que deixava muitos cuidados na escola, então meu filho vai ser educado ali para eu poder fazer algumas coisas fora de casa. Hoje a gente vê que tem muita mãe que tem orgulho de fazer o papel de mãe, mas também não abre mão dos outros vários papéis. Então, ela posta fotos, essas mães postam fotos de sling, postam fotos amamentando e postam fotos de uma taça de vinho do lado, enquanto elas estão cuidando da criança no colo. Ou mesmo, estou aqui trabalhando no meu computador e olha quem está do meu lado, meu filho ou meus filhos. Então, elas têm essa vontade de ser múltipla. Uhum. Agora, quando a gente fala de ser múltipla, a gente fala também de um cenário em que ela pode se sobrecarregar, né? A gente ouviu muito e ouve muito falar ainda dessa coisa da super mulher, né? Nossa, eu sou uma super mulher, porque eu trabalho, né? Que eu não abro mão do meu trabalho, eu sou mãe, eu cuido da casa. Como que isso não vira um fardo a mais? Então, acho que esse é um bom ponto, porque tem a ver com o nome do programa, né? Lute como uma mãe. E esse lutar é bem paradoxal, porque, por um lado, a luta é necessária e é importante, e acho que essa expressão lute como uma mãe vem daquela expressão que é super pertinente, que é lute como uma garota, para a gente desestabilizar esses olhares machistas de que mulher não luta, mulher só aceita, mulher é passiva. Então, por um lado, é muito legal pensar nessa luta, é muito importante pensar nessa luta de uma mulher que vai ser múltipla, que vai ter vários papéis, ela vai fazer de tudo para fazer tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente cai num problema, num paradoxo aí, que é o seguinte: será que eu preciso lutar? Será que é bom que essa mãe seja tão guerreira assim, como as pessoas dizem, né? As pessoas usam muito essa expressão, olha, com orgulho, né? Elas falam muito, minha mãe é uma guerreira. E se eu não quiser ser guerreira? E se eu não quiser entrar em guerra? E se eu não quiser ter que lutar para conseguir algo que é direito meu? Porque o que a gente vê muito são mães lutando para ter algo que é só justiça, que é só legal no sentido de justiça mesmo. E aí, a partir do momento que essas mães, por exemplo, mãe solo, têm que lutar para ter pensão, lutar para ter ajuda, lutar para voltar ao mercado de trabalho depois da maternidade recente, como é que é isso? Será que elas têm que lutar mesmo? Será que elas têm que ter jornada dupla, tripla? Será que essas mães têm que trabalhar, arrumar uma babá para ficar em casa com os filhos, daí voltar e sentir essa culpa, e daí sair com as amigas, mas ter alguém falando no ouvido, né? Olha, você está saindo, com quem estão seus filhos, né? Quer dizer, essa luta é muito ingrata, essa luta. Uhum. Tem uma outra luta que é muito importante, que é de mostrar que mulheres podem, sim, lutar. Uhum. Que mulheres são fortes, sim. Mas será que, para a gente mostrar que a gente é forte, a gente como mãe, né? Estou falando aqui do meu ponto de vista. Será que, para a gente mostrar que a gente é forte, a gente precisa lutar? A gente precisa entrar em guerra? Será que não dá simplesmente para dizer é a mesma coisa? Somos tão fortes quanto os homens? Será que a gente precisa fazer tão mais que eles? Tão mais que os pais fazem para sermos reconhecidas como mães que lutam?
ou mães que fazem? Você tem essa resposta? Porque, assim, eu, agora, do meu ponto de vista, eu fico pensando, nesse momento que a gente está vivendo, se a gente não lutar, a gente pode se sujeitar, né? Como é que você vê esse momento? Porque eu só consigo ver um momento mais calmo, de menos luta, entre aspas, quando algo já está estabelecido, estabilizado, né? Se a gente não lutar, a gente está se sujeitando? Como é que você vê esse paradoxo? Nossa, eu acho uma pergunta muito difícil. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Não sei se eu não sei se eu teria uma resposta, mas é meio que na linha de pensar que tem que lutar, sim, tem que conseguir o lugar. É criar um discurso novo para depois ter uma igualdade. Então, da mesma forma que talvez os gays precisaram beijar mais ou continuam precisando beijar mais em público, até forçar esse beijo, né, para serem vistos e para acostumar o nosso olhar, o nosso, assim, das pessoas, da sociedade, com o beijo que não é o beijo hétero. Acho que as mães precisam, sim, mostrar esses múltiplos papéis para a gente acostumar a olhar mães que saem para balada, mães que trabalham, sim. Então, isso é um ponto. Por outro lado, elas também têm que saber que elas podem parar e que elas podem pedir ajuda. E que, se elas pararem e pedirem ajuda, elas não estão saindo do lugar... de um lugar de valor, assim, elas não estão saindo de um lugar de reconhecimento, de um lugar de maternidade. Ser mãe não é só ficar o tempo todo cuidando dos filhos, ou não é só ficar o tempo todo nesses papéis múltiplos, se forçando a estar. Então, acho que é um cuidado. E acho que a gente tem que pensar que as mulheres e as mães, elas têm que ter o tempo todo... elas são donas do que elas fazem. A partir do momento que elas lutam a mais do que aquilo que elas querem fazer, aí é que a gente vai estar se tornando objeto, né? E não mais sujeitas da nossa própria maternidade. Então, acho que essas mães, elas têm que se colocar no lugar de sujeito, né? E mesmo... quando elas estão fazendo menos do que se espera hoje, porque se espera muito isso hoje, né, de fazer demais, elas podem estar nesse lugar, elas podem estar falando assim, não, hoje eu não quero ficar com a minha filha, hoje eu não quero ficar com meu filho, hoje eu não quero ir com as minhas amigas, hoje eu não quero trabalhar, eu acho que eu vou trabalhar menos, tudo isso deve ser aceito, né? E o feminismo entra também nesse ponto de mulheres entenderem mulheres e mães entenderem mães. E aí, como é que muitas mães... Saiu uma pesquisa recente, né, de que as pessoas que mais têm preconceito com as mulheres são as próprias mulheres, né? Acho que muita gente compartilhou essa pesquisa. E esse que é o problema, né? Porque aí a gente entra numa armadilha. Ô, Tati, a gente está vivendo um momento também que as mulheres têm encontrado espaço para dizer eu não quero ser mãe, né? Antigamente isso era uma coisa muito mais tabu, né? Não que não seja hoje, né? Hoje em dia as mulheres que falam que não querem ser mães, elas ainda ouvem: ah, mas você vai se arrepender, ah, você tem certeza. Mas hoje eu já vejo as mulheres batendo o pé e falando: não, eu não quero, não é o próximo passo do meu casamento, né? Porque muitas vezes as mulheres casam e daí começa: qual é o próximo passo? Agora é ter filho. E acabam sendo levadas pelo fluxo, né? Eu queria que você comentasse como é esse lugar da mulher dizer que não quer ser mãe. Que eu acho que é o único papel que nunca foi questionado da gente, né? A gente foi questionado quando vai para as ciências exatas, né? Que antigamente diziam que não era o lugar de mulher, quando a mulher vai, sei lá, pilotar um avião, mas a maternidade era aquele lugar onde sempre achavam que a gente tinha que ocupar. Como é dizer hoje em dia, não quero ocupar esse lugar? É enfrentar o que muita gente chama de natural, só que não é, né? É por isso que é tão difícil, porque as pessoas... eu tenho muitos alunos que me perguntam assim, nossa, por mais incrível que isso possa parecer, eu já ouvi uma pergunta do tipo assim, mas olha, mulheres nascem com peitos, com mamas. Como assim? Você nasceu para amamentar. Como assim uma mulher pode se negar a amamentar? E aí, acho que essa pessoa não entendeu nada do que é cultura, né? Porque a gente aqui é cultura. Cultura é tudo, está em todos os lugares. A gente faz com o nosso corpo aquilo que a gente quiser. Mas tem uma dificuldade generalizada de entender que uma coisa é o corpo, outra coisa é o que você faz com ele. Então, não tem nada de natural,
né? A gente não é naturalmente mãe. A gente tem um corpo e a gente escolhe, da mesma forma que a gente escolhe uma orientação sexual, a gente escolhe se a gente vai ser mãe ou não vai ser mãe. E a gente também pode escolher ficar nessa dúvida, porque às vezes a gente não consegue resolver, né? E tudo bem não conseguir resolver, é muito complexo mesmo. Mas eu acho que o ponto central é que as pessoas não entendem que corpo não é algo que vai ditar aquilo que a gente vai ser. Não é porque você nasceu com mama que você vai dar de mamar. E isso teria que... É muito difícil das pessoas mudarem essa visão, porque isso é uma coisa que vem acompanhando a gente desde as sociedades tradicionais. As pessoas, quando seguiam tradições, elas pensavam muito nessa questão de uma vida já pré-estruturada de acordo com alguns papéis. Então, a questão do gênero feminino era atrelada a uma questão de orientação sexual e uma questão de sexo, tudo junto. Hoje a gente sabe, né? Ou é para saber que gênero é uma coisa, orientação sexual é outra coisa e sexo é outra coisa. Então, são 3 coisas diferentes e a gente pode encaixar isso da maneira que a gente quiser, né? Não necessariamente as 3 coisas juntas. Então, eu posso ser uma mulher que gosta de mulher e que nasci com pênis. Mas eu sou trans, enfim, eu tenho muitas opções, né? Eu sou uma mulher trans, que pode querer fazer sexo com outras mulheres e que pode ter nascido com pênis. Então, são coisas que não estão plugadas necessariamente da mesma forma, né? E aí, desde as sociedades tradicionais, desde muito tempo atrás, a gente tem um papel meio que pré-determinado, como se a gente não fosse indivíduo, então, né? A gente é meio que sujeito das nossas tradições. Então, as nossas avós, acho que minha e sua, né, Rita, nasceram pensando assim, bom, meu caminho já está trilhado, eu vou preparar um enxoval, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar dos filhos, e esse é meu papel. Elas não eram livres para decidir o que elas iam fazer com seus corpos, com suas vidas e tudo mais. Aí, quando a gente entra mais no século XX, vai seguindo aí para depois das guerras mundiais e tal, o que começa a acontecer é que essas mulheres têm essa liberdade. Só que elas ainda não questionam o papel de mulher-mãe. E quando elas questionam, a liberdade ainda condena muito, né? Aquela frase do Sartre muito foda, né? A liberdade nos condena. E aí fica um problema de questionar essa maternidade, porque já é tanta liberdade, né? Já pode escolher com quem vai casar, viva! Nossa, e agora eu vou escolher se eu quero ser mãe ou não. Aí já é demais. Então, nesse momento, a gente está questionando isso. E aí é muito difícil para as mulheres questionarem isso e se colocarem nesse lugar de, nossa, é uma escolha, porque essa escolha é muito difícil e a sociedade inteira condena essa escolha, porque a sociedade vê como natural esse lugar da mulher, né? O lugar da mulher é ser mãe, o lugar da mulher é no fogão, o lugar da mulher... A mulher tem lugar? Não, a mulher não tem lugar. A gente cria o nosso lugar. Eu sou a Anne Rame, mãe do Joaquim, do Tomás e da Yolanda, co-deputada com a bancada ativista, artista plástica de formação e recentemente especialista em políticas públicas para infâncias e juventudes. Anne, como é que foi que a maternidade te moldou para ser essa pessoa que está em tantas batalhas ao mesmo tempo? Como é que seus filhos fizeram essa diferença em você? O nascimento do meu primeiro filho abriu essa janela de oportunidade para eu enxergar o que era ser mãe. Não só do ponto de vista que a gente já está acostumada, que é a maternidade romantizada, né? Essa maternidade do cuidado e do amor, essa coisa que a gente vê bastante aqui no Dia das Mães, mas a maternidade da responsabilidade, a maternidade de ser alguém que viabiliza 24 horas por dia e 7 dias por semana e 365 dias no ano a vida de outra pessoa. Foi uma vivência, uma experiência intensa, reconhecer esse meu lugar no mundo, de ser responsável por alguém. E o nascimento do meu primeiro filho foi cercado de violência obstétrica. Então, eu vivi essa realidade. A partir da minha vivência de violência, eu comecei a entender qual que era o papel determinado para essa mulher-mãe na sociedade. Qual era? As nossas histórias não são as nossas histórias, elas são histórias do coletivo, né? Então, esse papel subalterno, esse papel invisível, né? Dentro dos lares, eu efetivamente fiquei trancada dentro da minha casa cuidando daquela criança, que eu acho que é o que
acontece com uma boa parcela das mães, e se não trancadas em casa cuidando da criança, dobrando períodos, né? Ela está responsável pela criança e também responsável pela vida financeira da casa e também responsável pelo serviço doméstico daquela casa. Eu recentemente comecei a chamar isso de maternidade servil, que é essa ideia mesmo da nossa sociedade de que precisa de um grande contingente de mulheres, normalmente, a serviço de viabilizar as vidas humanas, né? A serviço de não participar politicamente, não ter mobilidade econômica, não ter mobilidade social, para manter essas vidas humanas chegando no mundo e formar uma grande massa de trabalhadores, no limite, é isso, né? Para movimentar o capitalismo. Então, quando eu percebi que era para isso que eu estava servindo, era para isso que os meus filhos serviriam, eu falei, não, pera, vamos entender esse negócio direito. É claro que, assim, agora, olhando para trás, isso é mais panorâmico, eu tenho um entendimento maior. Mas há 10 anos, eu ia me envolvendo pontualmente nos ativismos que me atingiam diretamente. Então, primeiro, com relação à violência obstétrica, que daí vai ser um cenário que agora a gente está discutindo também, né, nacionalmente. Qual seria o interesse desse governo de invisibilizar um termo que nós, ativistas do parto, trabalhamos tanto para conquistar, que é cunhar e evidenciar que a gente é violentada no momento da chegada das vidas humanas no mundo, né? Como se o fato de você não falar violência obstétrica apagasse a violência obstétrica, Exato, né? Exato. E que estratégia furada, né? Porque pode chamar de qualquer outra coisa. Fato é que mulheres, por suas capacidades reprodutivas, são tratadas como subgente. As ecofeministas, que hoje em dia eu leio bastante, vão dizer que nem como gente, né? Não é que a gente é uma classe inferior de seres humanos. Não, a gente é recurso natural. Recurso natural a ser explorado até exaustão. Nossa, tão Handmaid's Tale, né? Isso. Exatamente. Não é tão distópica aquela série, né? E é uma série que dialoga bastante com a minha visão de hoje do papel estruturante da maternidade. Então, as crianças foram crescendo, a amamentação, eu percebi do interesse das indústrias de desmamar essas crianças, de extorquir essas mulheres mães que já estavam com dificuldade para manter as economias em casa, com todas essas responsabilidades de ser a gestora mental, econômica, espiritual, emocional, financeira daquela casa. E ela desmamava essa criança, a culpa era dela, e a indústria do leite estava lucrando com ela. Eu percebi como é que funcionava esse sistema. Entendi muito sobre publicidade infantil e fui me envolvendo, engajando nos movimentos assim, até que as crianças cresceram e chegou a hora de ir para a escola, e a educação particular não me dava respostas para a sociedade que eu imaginava, e nem para os meus filhos, e eu migrei para a escola pública com todos eles, que aí é uma guinada realmente, né, de entender o sistema público, estar em contato com mulheres, mães da larga massa de população, que são as pessoas usuárias do sistema público, né? 88% das crianças do Brasil estão na escola pública. E abrindo os horizontes mesmo, e entendendo como essa mulher-mãe vai ser sempre desqualificada, infantilizada, diminuída e silenciada, que é o que chamo de efeito mãezinha. Eu achava que o efeito mãe, que ser chamada de mãezinha, eu ia ser chamada só lá na sala de parto ou no consultório do médico da amamentação. O seu leite é fraco, mãezinha. Todo mundo se reconhece nessa fala da mãezinha. Mas né? na hora que a mãe vai lá e se coloca e fala mais alto, mãezinha, você tá nervosa, mãezinha? Não é assim, mãezinha. Exato. E o efeito mãezinha, ele é perene na sociedade, ele vai acontecer para sempre. Então, agora, no lugar que eu estou, como uma articuladora política dos temas das maternidades e infâncias, o efeito mãezinha está lá para, a qualquer momento, me silenciar a partir de quem eu sou. Porque eu falo como mãe. Uhum. Eu poderia falar como especialista de qualquer outra coisa, eu falo como mãe. E isso incomoda demais as pessoas, porque, afinal de contas, o que seria do patriarcado se as mães fossem potentes? Essa é uma frase maravilhosa da Thaís Leão, da Mãe Solo. Uhum. E ela tem toda a razão, né? As mulheres vão se articulando e vão entendendo a potência da maternidade enquanto estado político da mulher. E não essa maternidade servil, essa maternidade plastificada, romantizada. E o Estado, de uma forma geral, e a sociedade, de uma forma geral, não nos dá resposta, não nos dá espaço, não nos deixa falar. E faz parte do plano concreto maior, que é nos manter invisibilizadas mesmo. É importante saber que a gente é 1/3 da população. Se organizar direitinho... A gente derruba o patriarcado.
Agora, então, quer dizer que foi essa coisa de ir para a política, então, foi um passo de todos esses ativismos, né? Quando você se candidatou como co-deputada nessa bancada ativista, se alguém ainda não ouviu a bancada, ouviu falar da bancada ativista, dê um Google aí, mas são várias pessoas que se reuniram sob uma chapa, né? Várias pautas ali reunidas, né? Que foi eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, ir para a política foi esse passo seguinte. Exatamente. Como grande curiosa e estudiosa do patriarcado e dos processos de dominação, eu entendia a política institucional e a política partidária como espaços onde não seria possível a gente articular nada parecido com o que eu chamo de jeito mãe de fazer política, que é a política da colaboração, que é uma sociedade de cuidado pautada na valorização inegociável dos direitos humanos, das vidas humanas e dos pequenos, das crianças, né? Isso aí é um conceito que a gente pode explorar depois, que é a generatividade, a ideia de que eu sou adulta, eu tenho obrigação de cuidar dessas crianças, né? E eu achava que essa política não funcionava, não ia dar. Então a gente estava lá no campo independente, ativista, hackeando, fazendo tudo na escassez e tal, até que eu me aproximei desse movimento, que é a bancada ativista, e percebi ali esse impulso de uma coletividade potente, horizontal. Tem um termo que eu gosto muito, que é gilânico, é um termo que é cunhado pela Ryan Eisler, que é uma pesquisadora de feminismo dos Estados Unidos, e que é esse movimento da sociedade, quando ele se organiza a partir do que nós mulheres oferecemos, que é basicamente o cuidado, a colaboração, a horizontalidade, o diálogo, a mediação de conflito. Tudo isso que a gente já faz lá na nossa casa, tudo que a gente educa os nossos filhos a fazer, a gente não educa os nossos filhos a bater em ninguém, a xingar, a gente não faz essas coisas. A gente não quer criar crianças inadequadas para uma sociedade de paz. A gente educa para paz lá na nossa casa. Só que aí, de repente, chega na política, é tudo o inverso, né? Uhum. E a bancada ativista me mostrou esse caminho, que era possível a gente construir uma política feita a partir do ativismo, feita a partir da diversidade, né? Então, a bancada tem 9 co-deputados e mais um grupo estendido dentro do gabinete que pensa esse novo jeito, esse jeito hacker, esse jeito inovador mesmo de articular a política institucional. E vai abrindo frestas no espaço-tempo para que outras mulheres mães, outros ativistas de outras pautas, de grupos maiorias minorizadas, que é o caso, né? Na verdade, a gente é sempre maioria minorizada aqui no Brasil. A maioria de negros, a maioria de mulheres, a maioria de crianças até. Mas minoria na representatividade, total, né? Total. Quando você chega na casa, sei lá, são 93 deputados, a gente tem uma expressão de 20% de cadeiras femininas e, mesmo assim, muitas delas conservadoras, que daí vão defender os interesses do patriarcado capitalista, que não é o nosso caso. Então, aí foi natural entrar para esse movimento e começar a pensar a política eleitoral e, em seguida, agora a política institucional mesmo, desde este ponto de vista, que é o de ser mãe, na sociedade que detesta mães e detesta crianças. E como é que a LESP recebe as mães? Olha, de uma forma geral, todo lugar novo onde a gente circula nos trata como alegorias, né? Então, eles já estão cientes do nosso poder eleitoral, né? Eles já fizeram conta, já sabem que a gente é um grupo expressivo. E existe uma tônica idiotizante para as mulheres mães, como se elas fossem incapazes de formular política ou como se elas fossem acessórios mesmo, né? Aquela pessoa que você vai chamar só para cumprir a cota de representatividade. Uhum. Isso existe, é real. É o efeito mãezinha, né? É do tipo, não, minha senhora, a senhora devia estar cozinhando, fique feliz que a senhora está aqui fazendo leis. Uhum. Mas a gente percebe, fareja, sabe lidar e cotidianamente insiste que aquele lugar é pra gente também. Uhum. E tá certo, é isso. Quem sabe da falência dessa política institucional, das políticas públicas, é essa mulher, mãe, dona de casa, lá dentro da casa dela. Quando a gente tem uma mudança qualquer da economia, isso impacta na cesta básica, é ela que sabe qual que é o feijão que está mais caro, ela que sabe o que falta na casa dela, ela que sabe quanto do passe ela vai ter que tirar, quanto que ela tem que caminhar, porque essa criança ela deixou numa escola, a outra na outra escola, e ela paga transporte, mesmo estando fazendo um serviço para a sociedade, que é levar a criança na escola. Uhum. Então, essa figura, né, esse arquétipo da mulher mãe trabalhadora, ela sabe muito bem o que ela precisa para viver bem numa sociedade. E ela precisa estar representada, ela precisa, inclusive, se autorrepresentar. Chega de passar cheque em branco, né?
É votar e ir lá cobrar, votar e dialogar, votar e conversar, organizar. E a bancada tá bastante nesse movimento de abrir aquele espaço legislativo para trazer voz para quem nunca pôde falar. Você também idealizou um coletivo, né? Que é o Política é a Mãe. Isso. Qual que é o teu objetivo com esse O coletivo? espírito, o Política Mãe é bem coletivo mesmo, eu sou uma das co-idealizadoras. Ele vem no espírito da campanha eleitoral do segundo turno, muito ligado, no primeiro turno do ano passado, quando a gente sentiu a potência das mães. Eu tinha, Rita, gente que vinha na minha casa às 8 da noite pegar panfleto para distribuir no seu bairro, voluntariando por acreditar que o que a gente estava construindo era legítimo e necessário. E essas mulheres todas permaneceram juntas. A gente teve aí o segundo turno. Foi uma luta muito grande para tentar sensibilizar a população para o risco que seria um governo conservador e um governo de extrema-direita. E eu costumo dizer que foi muito quase, porque trabalhamos muito. E na rua, a gente via que eram mulheres e eram mães. Eram essas pessoas, evidentemente, preocupadas com o futuro dos seus filhos. E nesse espírito nasce o Política é a Mãe, que poxa, acabou, a gente perdeu as eleições, mas a gente tem o mandato da bancada ativista, uma mãe representando lá, e tem essa energia, e tem essa responsabilidade, e tem esse senso de urgência para o futuro. Então, a gente não vai... Ninguém solta a mãe de ninguém, eu costumo falar. Ninguém larga a mãe de ninguém. Vamos em frente. E assim, o Política... A gente foi se organizando intuitivamente na sala da casa da uma e por Skype com a outra e não sei o quê. E recentemente, ele foi batizado Política é a Mãe. É nacional, tem gente de todo o país acompanhando. E a nossa primeira campanha, a gente discutiu bastante isso, como uma forma de dialogar com necessidades reais e também com o que está acontecendo na conjuntura, é a gente conversar um pouco sobre a flexibilização das armas, né? Porque tem dois aspectos aí. O prático, as crianças estão morrendo, seja pela Força Armada da Polícia, que daí vai exterminar a população jovem e negra nas periferias, e essas mães ficam sem filhos. A gente tem dialogado sobre isso, não existe, se você perde o pai, você fica órfão, se você perde o esposo, você fica viúva ou viúvo, mas se você perde seu filho, não tem nem palavra, né? Não existe essa palavra para mãe sem filhos. Então, essa população vem aumentando, de mulheres mães que têm perdido seus filhos para violência. Então, essa é a concreta. E, simbolicamente, a gente está, evidentemente, falando de uma iniciativa patriarcal, né? De concretizar esse poder bélico e fálico na mão das pessoas que detêm poder e violência. Que são os homens. Que são os homens com condição de comprar armas. Né? Recentemente, lá na Lesp, tinha um diálogo da extrema-direita tentando acessibilizar a compra de armas para as populações mais vulneráveis, como se isso fosse uma medida de redução de desigualdades. Então, olha onde isso está caminhando. Quer dizer, em vez da gente pensar em regular armas, como a maioria dos países que passam por grandes problemas, tem experiências no mundo inteiro, né? A Nova Zelândia acabou de regular, por conta de um massacre, como a gente viveu aqui. E o discurso aqui, depois do nosso massacre, foi o contrário. O contrário, vamos usar mais violência armada para combater violência. E qualquer uma que deixe seu filho na escola, seja pública, seja privada, qualquer uma que sabe que seu filho vai fazer um trajeto de perua escolar e que no carro do lado pode ter um motorista armado e que entra numa rusga no trânsito com o motorista da perua do seu filho. Eu confesso que essa foi... Eu acho que foi o dia que eu fiquei mais nervosa, né? Foi o dia que eu acho que eu lembro que eu tomei calmante para dormir. É isso. Porque eu acho que quando a gente é mãe é o medo que a gente tem, né? Porque ele sai daquele nosso ninho de controle, mas tem o vizinho, tem o trânsito, tem a escola, né? Que agora... essa questão dos massacres. Então, a primeira pauta que vocês propõem é essa. Exatamente. Mas como tangibilizar isso? Como fazer isso uma luta? A gente tem várias ações organizadas. Uma delas é um abaixo-assinado simples, virtual, de modo que as mães que estão mais imóveis, né, mais presas dentro dos afazeres domésticos e dos cuidados com a vida humana possam se engajar, ou seja, é só assinar um abaixo-assinado. Tem uma equipe de rua, de mulheres mães que já estão mais... conseguem se emancipar mais e conseguem articular mais e estão
espalhadas pelas cidades, colando cartazes, conversando com as pessoas nas ruas. Tem um grupo forte de jornalistas que tem pautado a imprensa na unha, tudo voluntariado, né? A gente está nessa... o que você falou, a gente é mãe, a gente tem o senso de urgência de que isso precisa ser lidado desde esta perspectiva de quem preserva a vida de verdade, que é a gente. Todo dia, da hora que você acorda até a hora nem vai dormir, porque isso também foi uma coisa que eu descobri com a maternidade. É 24 horas, mesmo se você estiver dormindo, o teu filho está lá e ele é sua responsabilidade. Esse botão é um projeto de vida para a eternidade. Então, esse espírito de urgência do cuidado com a vida se concretiza nessas pequenas ações. Agora, hoje, surgiu um grupo de voluntárias internacionais que estão querendo pensar como que a gente pode dialogar com outros mandatos, outros países, até conversar com a Jacinda, se for possível. A primeira-ministra da Nova Zelândia. Exatamente, porque esse é o espírito que a gente tá enxergando na coletividade internacional. Diversas figuras políticas como ela, como mulheres mães aqui, muitas que concorreram às eleições de 2018 e não ganharam, mas estão articuladas, tratando a política com seriedade, de respeito à vida mesmo, e não essa falácia de ataque. Porque daí se confunde no conservadorismo, respeito à vida vira vamos atacar direitos reprodutivos, né? Uhum. É o contrário. Então, as ações estão assim organizadas. O coletivo nasceu há 2, 3 dias, apesar da gente estar há muitos meses já se articulando. Oficialmente, a gente pariu este bebê essa semana. Uhum. Então, o abaixo-assinado está online e a gente está... É isso, é o coletivo aberto, reuniões frequentes, a gente se encontra bastante, conversa com quem pode conversar pelo WhatsApp, pela internet. E da mesma forma que a gente levantou tantos temas importantes na sociedade nos últimos 10 anos, como a violência obstétrica, como a publicidade infantil, como a amamentação, a gente hoje vira essa página, né, e vai olhar para como a gente vai fazer para emancipar essas mulheres mães politicamente, socialmente e economicamente, para que participem das decisões. Anne, eu acho que um dos caminhos para se emancipar essas mulheres é uma divisão equalitária com os companheiros, né? As mulheres, obviamente, estão sobrecarregadas e, a partir do momento que elas se colocam politicamente, né, como é o seu caso, se elas não tiverem essa divisão igualitária de tarefas, elas ficam ainda mais sobrecarregadas. Eu queria saber como é que você, enquanto co-deputada e também como ativista, como você enxerga essa sociedade que vê a mãe como a única cuidadora de uma criança? Como eu disse, isso daí é uma estratégia estruturante para o patriarcado. Precisa ser assim, porque se a gente não participa, o patriarcado domina e está tudo certo. Que daí a gente está ocupada demais para participar. Essa é o tema, deixe ocupada. Então, é tudo sua responsabilidade, obviamente que você não vai conseguir se mexer. E Rosa Luxemburgo vai dizer, quem não se movimenta não sente as amarras que o prendem. Então, é sórdido. A pessoa está presa naquele lugar doméstico. E eu não estou desqualificando o serviço doméstico, de jeito nenhum. É estruturante para a sociedade. É um serviço invisível, um trabalho invisível de renovação das capacidades de trabalho. Porque se o trabalhador consegue trabalhar no dia seguinte, é porque ele comeu em algum lugar e alguém fez essa comida. É porque ele tem roupa para usar e alguém lavou essa roupa. Né? Então, nas classes sociais mais privilegiadas, eles vão terceirizar e acabar, muitas vezes, até oprimindo uma outra mulher, que é o que normalmente acontece. Nas classes menos privilegiadas, elas vão dar-se um jeito, né? Isso é uma coisa que eu tenho, dentro da política, pensado. Onde estão essas crianças? Onde estão essas mulheres? E nem dados a gente não tem, porque ninguém nunca se interessou em pesquisar. Num ano letivo de 365 dias, a gente tem 200 dias... um ano inteiro de 365, 200 são letivos. O único equipamento social, político, estrutural que a gente tem para dividir cuidado dessas vidas humanas pequenininhas é a escola. A gente não tem outro equipamento. Não tem cultura, não tem esporte, não tem lazer. Então, se a gente só tem a escola como estrutura para dividir cuidado, cadê essas crianças nos outros 165 dias? Ou vamos pensar em horas. Qual que é a média? 5 horas? 6 horas de escola? 24 no dia. Cadê essas crianças? Então, quando a gente começa a fazer conta, a gente começa a perceber que essa estrutura está assim por uma razão. O ECA e a Constituição vai falar no artigo 227 que é dever da família, do Estado e da sociedade. Lógico que eu preciso ali enfiar o dedo na ferida do meu relacionamento, se eu tiver porque também os números vão apontar que o número de mães solo só cresce.
eu preciso lidar com esse problema ali no meu universo particular e dizer, não, agora a gente é igual, vamos dividir essa tarefa de cuidado. A única coisa que você não podia fazer, no meu caso, que sou mãe biológica das minhas crianças, é gestar, parir e amamentar. Todo o resto dá para você fazer. E isso é uma batalha cotidiana de todas as mulheres que foram criadas no patriarcado. Primeiro, a gente precisa se reconhecer vítima deste lugar. Depois, a gente precisa entender que a pessoa que está do nosso lado pode estar adotando um comportamento opressor. E isso daí já é um projeto de vida, né? É lógico que se a gente tem uma sociedade que está dialogando, se a gente vê nas mídias, se a gente conversa com pessoas, se a gente está nas rodas na escola, apurando essa ideia de que estamos, sim, invisibilizadas e oprimidas, oferecendo um trabalho estruturante para a sociedade de graça, sem nenhum reconhecimento. Eu fico revoltada com a história da mãe de pet, porque isso é tão invisível, ninguém sabe o que essa mulher faz, que eles acham efetivamente que cuidar de um cachorro é a mesma coisa que cuidar de uma criança. Com todo respeito aos cachorros, mas respeito, muito diferente. É outra coisa, a gente nunca vai precisar perder uma oportunidade de trabalho porque seu cachorro não tem creche. Ninguém pergunta pra você tem cachorro? Pois você tá em idade de ter um cachorro, né? Se maternidade fosse só amor, eu seria toda mãe de pet. Mas maternidade não é só amor. É parte de ser mãe, a gente vai desdobrar, entender o que é amar. Eu não tenho dúvida. Isso é uma vivência. Mas... Então, você vê no seu dia a dia a importância de colocar o parceiro, ou a parceira, o companheiro, ou alguém da família, e a sociedade nesse caminho. E o Estado. Quando eu percebi que era o Estado que falhava, porque é uma cascata, né? O Estado que tem recurso e me invisibiliza, não me oferece alternativas para cuidar com o meu filho. Aí, o que eu faço? Eu busco alternativas individuais, que normalmente vão cair em alternativas particulares. Então, quem tem dinheiro consegue apoio para cuidar dessa criança. Quem não tem? Quando eu percebi que era o avesso, eu comecei a atacar nos dois lados. O ativismo, ele é de dentro para fora e de fora para dentro. Você vai cuidar dos seus aspectos individuais, o pessoal é político, e vai tensionar as grandes estruturas para que elas se movimentem plantando tâmaras, né? Com a ideia de que a gente não vai ver resultado agora, mas alguém precisa fazer esse esforço nesse momento histórico, assim como as feministas de 100 anos atrás fizeram esforços para que a gente pudesse aprender a ler. A gente precisa agora pensar a partir do ponto de vista das mulheres mães, da nossa capacidade reprodutiva, da colaboração, de trabalho que a gente põe no mundo. E é invisível, de propósito. Como é que é a Anne antes das 3 crianças para a Anne hoje? Ixi, são 2 pessoas diferentes. Eu sempre fui faladeira, isso não mudou. Mas antes das 3 crianças, eu tinha uma visão de mundo bastante individualista, né? Era bastante meritocrática até. Hoje eu vejo como que a meritocracia incide nessa camada de onde eu venho, que é a classe média branca. Então, eu achava que se eu trabalhasse bastante e fizesse minhas coisas direito, eu estaria bem, porque, afinal de contas, cada um... colhe o que planta, né? Essa coisa bem boba e romantizada. E as crianças chegando, isso caiu por terra, né? A maternidade é essa oportunidade maravilhosa de ganhar perspectiva na vida, né? Esse foi o Lute Como Uma Mãe, episódio dessa semana do Irrita. Quer falar comigo, mandar sugestões de assuntos, de pautas, de entrevistados? Mande um e-mail para irritapodcast@gmail.com ou vá lá nas minhas redes sociais. Eu estou no Twitter,